Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Rafael Oliveira, sexo masculino, 40 anos, branco, cabelo claro, olhos verdes. Tenho estatura mediana, estou trajando calça jeans e uma camiseta azul. O ambiente de aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. No nosso encontro de hoje, vamos compreender a crise de 1929 no tocante a seus antecedentes, suas características e seus desdobramentos. Vamos para a primeira questão. A década de 1930 nos Estados Unidos foi marcada pelo New Deal, estratégia econômica implementada pelo presidente Franklin Roosevelt. Ela visava reverter os efeitos da Grande Depressão, iniciada com a queda da Bolsa de Nova York em 1929. Nesse sentido, o New Deal foi pautado por uma teoria econômica conhecida como... Saca só, vestibulando, presta atenção numa parada. Não esqueça-se que a crise de 1929 ela é resultado de um desequilíbrio entre produção e consumo. Temos produção a mais e consumo de menos. E aí tu tá ligado, né, irmão? Se eu produzo e não vendo, o que acontece? Ó, crise. Faz sentido? Ok. Lembre-se que neste cenário predominava uma mentalidade liberal, que defendia a ideia de que o Estado não deve intervir na economia, em hipótese alguma. Mas, infelizmente, nesse contexto, deu ruim, né? Afinal de contas, nós estamos analisando um contexto pós-Primeira Guerra Mundial, onde a morte de milhões de homens reduziu drasticamente a quantidade de mercado consumidor, tanto internamente quanto a nível de world, a nível de mundo. Faz sentido? A partir deste momento, torna-se necessário, e eu diria a você que torna-se até essencial, a intervenção estatal na economia. E é exatamente isso que o nosso excelentíssimo presidente Franklin Delano Roosevelt fará. Mas muita atenção para você não cair na seguinte pegadinha. Lembrar que a intervenção estatal na economia, que é uma iniciativa do governo Roosevelt, não caracteriza ainda neoliberalismo. Quem defende, o economista responsável por defender a ideia de que é necessário sim uma intervenção estatal na economia para evitar ou combater crises, é um economista britânico conhecido como John Keynes. Ah, prof, entendi. Então é claro que se as ideias vêm do John Keynes, a gente chama vá pro parceiro, keynesianismo. Resposta da nossa questão, letra C. Faz sentido para você? Tá percebendo como é muito fácil quando a gente trabalha montando o raciocínio? Então vamos destruir a segunda questão, irmão. Chega aí, vamos lá. Questão de número 2, questão da Unesp, do ano de 2022, que diz o seguinte: um dos motivos que contribuíram para a crise econômico-financeira do final da década de 1920 foi o... Vamos lá, vestibulando. De novo, se você precisar fazer uma questão sobre a crise de 1929, a única coisa que você precisa lembrar é da aula do tio Rafa no Preveste UEA, parceirinho. Presta atenção. O que leva a essa parada? Produção de mais, consumo de menos. Muita produção, pouco consumo, a conta não bate, a conta não fecha. Por isso, nós temos a crise, ok? Então, neste sentido, olha o que ele me diz na letra A. Descompasso entre a alta do valor real e a queda do valor nominal das ações de empresas europeias e norte-americanas comercializadas na Bolsa de Nova York. Ei, parceiro, viajou na maionese, presta atenção.
O negócio acontece por conta do desequilíbrio entre produção e consumo, não por descompasso e alta de valor real. Sai daí, doido, não viaja não, a letra A já vai embora. Vamos dar uma olhada na letra B, chega aí, vamos lá, diz assim, ó. Contraste entre a expansão da oferta de mercadorias norte-americanas desde a Primeira Guerra Mundial e a gradual retração do mercado europeu de importação. Ei, pensa aí comigo. Contraste, ó, uma parada que não bate, ó, uma parada que não encaixa, uma parada que não fecha. Tipo, Malvadão no topo da tabela, Fluminense lá embaixo, não bate, ó, contraste, ó, chega aí. Contraste entre a expansão da oferta de mercadorias, muito produto, muita produção, desde a Primeira Guerra Mundial e a gradual retrocedeu, diminuiu do mercado europeu de importação. A Europa não está comprando. Por que a Europa não está comprando, irmão? Porque ela está destruída, tipo a torcida do Corinthians, devido à Primeira Guerra Mundial e seus desdobramentos. Logo, a resposta da parada é a letra B de Vasco. Faz sentido, irmãozinho? Então, questão de número 2, letra B. Desequilíbrio entre produção e consumo vai levar a gente à grande crise. E detalhe, não esquece o seguinte, hein? Nesse cenário aí que a gente está analisando, o mundo ele já é globalizado. Logo, esta crise que se inicia nos Estados Unidos vai acabar afetando todo mundo. Fechou? Resposta da questão, letra B. Vamos destruir a próxima? Ei, prof, tomara que a prova seja fácil assim. Ei, deixa eu te falar, não tem prova difícil quando tu sabe o conteúdo, irmão. E aqui no Preveste UEA, ó, a parada é vapo, irmão. Então vamos lá? Questão da UEA do ano de 2021. Diz o seguinte: a redução brutal da renda dos produtores de café foi evitada pela ação do governo nos anos 30. Deixa eu fazer um parênteses bem aqui, vestibulando, para te mostrar uma parada. Vem aqui para mim. Olha do que ele está falando. Ele está falando de ação do governo. Em outras palavras, está rolando no Brasil a mesma coisa que está rolando lá nos States, ó. Intervenção estatal na economia. Ou seja, o que eu falei para você nas duas últimas questões que nós fizemos? Aquela mentalidade liberal que defende a ideia de que o Estado não deve intervir na economia em hipótese alguma, ó, vai pro saco. Eu não tenho mais como pensar dessa forma. Por quê? Porque o pós-Primeira Guerra Mundial reduziu consideravelmente a quantidade de mercado consumidor a nível de mundo e, por tabela, se os estados não intervirem na economia para sanar este ato, nós vamos ter problemas, certo? Mas vamos lá, vamos continuar resolvendo a parada. Ao verificar o impacto da crise sobre o setor cafeeiro, isso aqui é importante. Galera, isso aqui, ó, é a chamada questão Vasco. Sempre cai. Então fica ligado, olha só. Não posso me esquecer que no cenário que está rolando a nível de mundo, a Grande Depressão, a economia brasileira sobrevive da agroexportação. E o produto que sustenta a nossa economia é o negão quente e cheiroso, parceiro, é o café. E o nosso principal cliente era exatamente o cara que está sofrendo os efeitos dessa crise, os Estados Unidos da América. E eu acho que você concorda, a gente pode até contextualizar com o período da pandemia, que quando a gente vive uma grave crise, uma crise que se estende e que a gente não sabe quando vai terminar, o que a gente faz com as nossas moedinhas? A gente economiza, a gente segura, a gente compra somente aquilo que é estritamente necessário, porque a gente nunca sabe quando a gente pode precisar desse recurso. Faz sentido para você? Então é claro que neste cenário que nós estamos analisando, os Estados Unidos farão o possível para gastar o mínimo possível. E aí eu te pergunto, irmão, café é algo que se você não consumir, você vai morrer de fome? Não, prof. Então, você está me dizendo que não é gênero de primeira necessidade. E num contexto de crise, a gente só compra aquilo que é estritamente necessário, que não é o caso do nosso café. Faz sentido? Então é claro que diante desta situação que eu estou te descrevendo, os Estados Unidos vai, ó,
fechar a torneira, vai comprar somente aquilo que é necessário. E nesta lista não está o café brasileiro. Veja, se o nosso principal cliente vai parar de comprar o nosso produto, é claro que nós vamos ter um abalo financeiro, irmão. Só para você ter uma ideia, entre 33% e 35% das nossas exportações de café para o mundo, quem comprava era os Estados Unidos. Então você imagina, o Brasil vai deixar de vender aproximadamente 1/3 do que vendia antes. Óbvio que isso aí vai dar zica, né? Mas chega aí, vamos lá. O governo iniciou um programa de compra dos estoques excedentes de café para evitar que a colheita do produto fosse interrompida. Outro comentário importante que precisa ser feito com você nessa questão. Veja bem, não esqueça-se que nós estamos saindo da República Oligárquica e entrando na Era Vargas, que se inicia em 1930 e se estende até 1945. Durante a República Oligárquica, eu acho que você recorda que nós vivenciamos no Brasil a chamada política do café com leite e que os nossos presidentes intercalavam-se, né? Ora do Partido Republicano Paulista, ora do Partido Republicano Mineiro. E ficava naquele negócio, né? Ora um, ora outro, ora um, ora outro. Não era assim que funcionava? Nesse contexto, nós tivemos a assinatura do Convênio de Taubaté, que garantia exatamente que, em caso de nós termos café excedente, o governo federal se encarregaria de comprar esse excedente e os governos estaduais se encarregariam de estocar esse excedente. Tudo para, como diz o nosso enunciado, não precisar interromper a produção cafeeira. Lembrou dessa parada? Aí você vai me dizer assim: lembrei, prof, mas tem um detalhe. Você mesmo disse que o Vargas sobe ao poder em 1930. E eu estou estudando aqui a parada e eu sei que o Vargas quebrou a política do café com leite. Então, como assim vai continuar essa prática? Haha, se você pensou assim, irmãozinho, você está bem preparado para fazer essa prova da UEA, hein? Mas eu vou te explicar a parada. Não esqueça-se que Getúlio Dornelles Vargas, que governa o Brasil entre 1930 e 1945, ele fica conhecido na nossa história como o pai dos pobres, né? Muitos ricos, parceiro, presta atenção. O cara vai governar e vai trazer benefícios para a população como um todo? Yes, of course! Mas ele não vai esquecer da galera que sustentava a economia do país, que no caso é exatamente a galera do café. Ok? Por este motivo, o presidente Getúlio Vargas vai adotar em seu governo uma política de valorização do café. Até porque, se ele é o cara que pretende industrializar o Brasil, você sabe que para fazer isso precisa de grana, né, irmão? E de onde é que vem essa grana? Exatamente dos cafeicultores de São Paulo. Não é por acaso que a primeira região do Brasil a se industrializar é o Sudeste. Sacou a parada? Mas vamos lá, cara, vamos fazer a questão. Uma parte desses excedentes foi adquirida para ser destruída. Meu Deus, professor, como assim eu vou comprar para destruir? Muito simples, irmãozinho. Tu está buscando equilibrar oferta e procura, que é exatamente aquilo que está sendo feito nos Estados Unidos. Faz sentido? Então vamos lá. A operação, aparentemente absurda, tinha sua lógica. Esse café não tinha nenhuma possibilidade de ser exportado. Por quê, prof? Por quê, prof? Porque o mundo está em crise, meu irmão. Vamos lá. Sua compra garantia a renda de cafeicultores e de seus trabalhadores e dos comerciantes e produtores que vendiam mercadorias para o setor cafeeiro. O excerto refere-se à crise de 29 e à grande depressão econômica dos anos 30. No Brasil, a crise e a depressão conjugadas com as medidas governamentais implicaram no processo de êxodo urbano, não viaja, internacionalização dos ramos industriais, não somos industrializados ainda em 30. Desenvolvimento industrial por meio de substituição de produtos acabados e importados, resposta da questão, letra C, irmãozinho. Na aula de hoje nós falamos a respeito da crise de 29, seus antecedentes e seus desdobramentos, inclusive no Brasil. Curtiu? Então não esquece, hein? Siga o nosso Preveste em todas as redes sociais para acompanhar a aula completa.